Hey, hey, hey! Tudo dividendos! Andrei do Entre Altos e Baixas na área e no vídeo de hoje a gente vai desvendar aqui o grande mistério. Quanto eu preciso investir para ter R$1 milhão e talvez me aposentar, né? Esse para muitas pessoas é o grande objetivo da independência financeira, muita gente sonha com R$1 milhão, né? Tem as suas metas traçadas com isso. Foi uma das minhas principais metas lá atrás quando eu comecei a investir e a gente hoje vai desvendar aqui quanto você precisa investir por mês e quanto tempo vai levar, né, através dos juros compostos, investindo, mantendo lá, fazendo os aportes mensais, qual é o valor. E a gente vai ver que mesmo na poupança, né, dá para chegar, tá? E a gente vai hoje tentar mostrar quanto tempo levaria, usando a rentabilidade atual da poupança, quanto eu teria que investir para juntar 1 milhão em 5 anos, 10 anos, 60 anos. E também a gente vai fazer uma simulação utilizando um rendimento médio aí que eu considero esperado assim para renda variável aí, para bolsa de valores, tá? Então vamos lá, vamos fazer esses cálculos juntos aqui. A gente montou uma planilha, depois já vai estar aqui embaixo compartilhada essa planilha para quem quiser brincar, fazer simulações próprias aí. Então eu vou explicar como funciona toda a planilha e vou mostrar essas duas simulações para que a gente possa entender junto e talvez ajudar você aí a chegar na tua meta aí, ao menos traçar essa meta, que é o primeiro passo. A gente tem que ter claro esse é o nosso objetivo, que com certeza tudo se torna mais fácil aí e mais prazeroso também, estar investindo, estar poupando aí, deixando algumas coisas que a gente quer muito hoje para algo que a gente quer para o resto da vida depois, no futuro aí, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse... eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente vai ver juntos aqui através dessa planilha quanto que a gente precisa aí estar poupando e investindo todos os meses aí. Primeiro cálculo a gente vai fazer utilizando a poupança, então bora lá, vem comigo. Fala galera, então a gente está aqui com a nossa planilha, eu vou explicar como que funciona, né? A gente define na planilha aqui uma rentabilidade esperada, né? E através dessa rentabilidade, que aqui eu coloquei 0,24, que é o último rendimento que foi gerado pela poupança, então atualmente é o rendimento médio da poupança, 0,24 por mês, né? 0,24. Então aqui o nosso objetivo, né, que é 1 milhão, aqui tu pode configurar da forma que tu achar, né, que pode ser o teu objetivo ou quanto falta, né? Daqui a pouco já tem um valor. E aqui a gente vai ver qual é a aplicação que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, olha só, eu quero alcançar esse meu resultado em 5 anos, eu quero atingir 1 milhão. Então, de acordo com a nossa planilha, eu preciso fazer aplicações mensais de R$ 15.515,41. Então, eu fazendo isso durante 60 meses, eu vou ter atingido o meu 1 milhão, tá? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, né? Eu quero atingir, eu vou dar o meu exemplo, eu tenho 33 anos, eu quero me aposentar aos 63 anos, né? Então, eu tenho 30 anos para chegar lá, eu teria que fazer aportes mensais de R$ 1.751 por mês, tá? Então, aqui a gente tem dois cenários. Eu quero atingir em 5 anos, preciso investir R$15 mil por mês para mim juntar o meu 1 milhão. Não, eu tenho 30 anos, ainda que eu entendo que eu vou ter saúde, disponibilidade, né, para mim estar buscando esse 1 milhão, então eu teria que fazer um aporte de 1.751 com um rendimento de 0,24, que é o rendimento atual da poupança, tá? Poupança, se tu colocar no Nubank, a longo prazo vai ficar muito parecido. Se tu deixar nessas rendas fixas que pagam aí o CDI, aí tu tem que descontar imposto de renda, praticamente vai ficar bem parecido com esse rendimento da poupança, tá? Bom, qual que é aqui a gente tem um outro prazo que é assim, se eu viver até os 93 anos, por exemplo, eu posso investir mais durante 60 anos, né? Então eu tenho 720 meses que eu tenho que fazer meu aporte, e se eu fizer um aporte de R$ 519,73, eu vou ter juntado o meu 1 milhão, né? Obviamente, sempre que eu posto materiais assim, o pessoal já vem, mas tem que calcular a inflação e tal. Sem dúvida nenhuma, né? Imaginem assim, daqui 60 anos,
o poder de compra desse 1 milhão vai ser provavelmente, assim, ó, se a gente seguir uma inflação racional, assim, vai ser talvez algo em torno de 100 mil reais hoje, nem, talvez menos até que isso, né? Então, porque o poder de compra vai se diluindo, né, por causa da inflação. Então, isso é difícil de tu prever, né, qual vai ser a inflação futura para tanto tempo assim. Então, o que a gente recomenda? A todo ano, tu corrigir o teu aporte. Então, se eu estou fazendo de R$519, todo ano, se a inflação desse ano, que agora o IPCA acumulado dos últimos 12 meses está em 8,35, então quer dizer que eu tenho que subir meu aporte no mínimo 8,35 para que quando eu chegar lá no final do meu objetivo, eu tenha o meu objetivo mais a inflação, né? A inflação do período. Então isso é importantíssimo aí para quem planeja algo para longo prazo assim, tá? Agora a gente vai fazer uma outra simulação e a gente vai colocar aqui a rentabilidade que eu acho assim, ó, mínima aí esperada, tá? Para bolsa de valores. Vamos colocar aqui, ó, 0,8, assim, acho que é uma estratégia que a gente consegue, sendo bem conservador assim na bolsa, com boas estratégias, focado no longo prazo, né? A gente consegue isso de certa forma tranquilo, assim, somando valorização da carteira, mais os dividendos, né? Então a gente teria lá 0,8, o que daria 10, 11% ao ano no acumulado, né? Lembrando que lá no nosso método, nós temos um método chamado No Bolso, e a minha rentabilidade média, só falando em rentabilidade que vem para o bolso, sem falar em crescimento de carteira, que lá não é o meu foco, a gente coloca todo mês 1,5% no bolso, né? Que seria o que a gente extrai da nossa carteira. Obviamente isso eu jogo de volta para os meus investimentos, porque assim eu acelero muito o meu processo. Então, mas aqui a gente está trabalhando com um cenário simples, normal, assim, onde a gente vai fazer um investimento não tão agressivo, em busca aí de um rendimento de 0,8, que como eu falei é algo bem tranquilo. Aí o que acontece? Aqui, olha como mudou completamente, né? E aqui a gente percebe o efeito do tempo, né? Se a gente quiser os mesmos 5 anos para atingir esse 1 milhão, agora a gente está falando de 13 mil reais de aportes. Então tu viu que nem caiu tanto, né? Então era 15 alguma coisa, se não me falha a memória, e agora está em 13 mil, tá? Mas olha só, se a gente pegar aquele exemplo dos 30 anos, olha o meu aporte agora como se tornou muito mais tranquilo. R$ 481 reais por mês durante esses 30 anos eu junto o meu 1 milhão, né? Antes a gente tinha um aporte de 1.700 praticamente aí, né? Então agora ficou muito mais tranquilo aí para chegar nesse valor. E olha aquele exemplo que a gente tinha dos 60 anos, né? E aqui é por isso que quando o pessoal me pergunta como é que começa a investir, primeira coisa, invista em conhecimento, porque olha o impacto que tem tu saber o que está fazendo e a longo prazo isso com certeza aquele valor que tu investiu se paga muito facilmente, né? Olha só, 60 meses a gente está falando de 0,8% de rentabilidade e aqui a gente tem R$25, né, de aportes mensais da aplicação, que é algo bizarro, né? Muito baixo, né? Mas com esse resultado mensal de 0,8, com 720 meses, tu chegaria nesse valor aí, tá? Então, aqui a gente tem esse cálculo, isso aqui, para quem não sabe, é o cálculo dos juros compostos, né? Então, através dessa fórmula, a gente consegue fazer os nossos cálculos, os nossos planejamentos de quanto eu preciso investir para chegar em determinado valor. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aqui. E aí, pessoal, o que acharam desses cálculos? Legal fazer uma análise assim, fazer um planejamento a longo prazo, né? A gente consegue entender a importância de ter pequenos rendimentos a mais, né? Isso jogados a longo prazo fazem um efeito muito grande, né? Então a gente vê a diferença de estar investindo na poupança ou estar investindo com conhecimento e alcançando resultados, né? Nesse exemplo a gente utilizou um exemplo de 0,8% ao mês, como isso impacta, né, no longo prazo, mas também como se torna possível, né? A gente viu o exemplo
que eu acho que é interessante a gente se prender nesse tipo de meta, de 20, 30 anos, 40 anos investindo, e como eu falei, é importante estar reajustando isso através da inflação, os teus aportes, para que quando tu chegue lá no final tu tenha o teu objetivo mais os teus mais a inflação, né? Então o teu resultado total vai estar corrigido pela inflação. Tá bom, pessoal? Para baixar a planilha tá aqui embaixo. Se tu não localizar a planilha, entra no nosso grupo do Telegram, me chama lá no Instagram, que eu mando ela pelo Instagram mesmo, tá? Então se tu não localizar, só nos acionar nas mídias sociais aí que a gente disponibiliza aí, tá bom? Grande abraço, bora investir e vem comigo!